Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Eu queria fazer em duas partes, por direção de Deus, já preparando para essa pequena conferência, singela conferência, mas eu creio que nós vamos estar semeando, porque as outras vão sendo cada vez mais fortes e grandes, em nome de Jesus. Mas, preparando essa conferência, nós pensamos em hoje, no dia de hoje, no sábado, nós orarmos especialmente pelos relacionamentos, mesmo que você esteja solteiro, mas por relacionamentos. E casados, nós vamos orar, tocando na aliança, e vamos fazer uma oração de consagração, e também de luta, de guerra espiritual pelo nosso casamento, pela nossa aliança. Amém? Então, a segunda parte, nós vamos fazer essa ministração, creio que vai ser muito forte, muito importante. Mas, na primeira, nós vamos ouvir a palavra, e eu teria um tema que gira em torno do seguinte: os dois principais ingredientes para trazer paz para os nossos relacionamentos. E aí, quando a gente fala em relacionamento, claro que nós estamos focando no casal, no casamento, no lar. Mas coloque isso também para os teus relacionamentos interpessoais. Em casa, mas também amigos. Quem sabe você ainda num relacionamento de amizade especial, namoro, romance real, noivado, relacionamento com amigos, amigas. O que eu vou compartilhar, ele é genérico e aplicável a todos os relacionamentos. Então, dois ingredientes, dois temperos aí super importantes para qualquer relacionamento ter paz. E principalmente paz na nossa casa. Diz a palavra de Deus no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a nossa casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Mas no primeiro versículo fala sobre a edificação do nosso lar feita por Deus. E evidentemente Ele usa as nossas vidas para cooperar com Ele nessa edificação. Então, eu gostaria de compartilhar no primeiro ingrediente para nós edificarmos nossos lares em paz, termos harmonia, que é muito fundamental para nós sentirmos bem, não é? E para dizer a verdade, o meu conceito de felicidade é ter paz. É um ingrediente forte da felicidade. Ninguém consegue ser feliz sem ter paz, harmonia. Claro, agitação, incômodo, briga, não dá para ser feliz assim. Então, um dos ingredientes fortes de felicidade é paz, é harmonia. Se eu consigo ter harmonia nos meus relacionamentos. Então, coloca isso, tanto relacionamento pai, filho, esposo, esposa, amigos, namorados e noivados, enfim. O primeiro ingrediente é nós temos controle sobre o nosso gênio, para não fazermos tolices. Você acha isso interessante? Abra comigo em Provérbios 19, versículo 11, que é exatamente isso que o livro de Provérbios nos ensina. Capítulo 19, versículos 11. Todos acharam? Se não achou, diz misericórdia. Guarda um pouquinho. Capítulo 19, versículo 11. O que diz aí? A pessoa sensata controla o seu gênio. A minha versão fala gênio. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Controle do nosso temperamento. Diga, controle do meu temperamento é fundamental
para paz no meu relacionamento? E aí eu trago para mim. Você deve trazer para você e não aplicar ao outro, não é? É você que está sendo desafiado, exortado por Deus na palavra a ter domínio, controle. Aqui na minha versão fala do seu gênio, mas gênio, em outras versões, significa controle dos seus atos, dos seus temperamentos, da sua vida, da sua boca, dos seus gestos. Controle. E é interessante que no começo do casamento é tudo um mar de maravilhas, né? Até tem uma piadinha que diz assim: antes de casar, a namorada assim está olhando para o céu, vê aquela lua tão linda, né? E diz assim: escuta, mas por que? Opa, eu acho que eu esqueci a piada. A amadinha olha para aquela lua e pergunta assim para o amado, aponta o dedinho assim e diz assim: por que aquela nuvem está encobrindo a lua? O namorado lhe responde, todo meloso: é porque a lua está envergonhada com a sua beleza. Depois de alguns anos, depois de uns 10 anos de casado, quando a mulher lhe faz a mesma pergunta, numa bela noite, o marido lhe diz, irritado: não está vendo que vai chover, sua besta? Não é assim mesmo? Vai passando o tempo, começa aquele romantismo, aquela delicadeza, e depois a coisa começa a engrossar. A gente até brinca, né? Que os apelidinhos, quando está namorando, comecinho do casamento, é tudo inho, gatinho, neneninho, né? E depois, o gatinho se transforma em um cavalo. Os bichos vão crescendo, né? E vice-versa. Mas exatamente é isso que Deus não espera que aconteça com a gente, para nós termos paz e harmonia nos nossos relacionamentos. E infelizmente é assim, no início a gente vai tolerando os pequenos deslizes, a gente vai deixando de lado, tal, as coisinhas pequenas, não é? Mas, olha, quando vai passando o tempo num relacionamento, você vai se incomodando com aquelas mesmas pequenas coisas. E grandes brigas começam com pequenas coisas. Coisas bobas, que às vezes até você não lembra. Por que nós estamos tão bravos uns com os outros? Um com o outro. Não é? Mas, geralmente, acontece com as pequenas coisas, os pequenos desentendimentos provocam depois grandes discórdias, grandes guerras. Enfim, desde os fios de cabelo que deixam cair na pia, no chão, o pinguinho de xixi que fica no vaso, não é? E a escova que fica fora do lugar, mas até desarrumação na cama, toalha molhada na cama. No começo até a gente vai tolerando, tudo vai deixando, mas depois vai se tornando uma fonte de irritação. E por que não dizer de coisas maiores, não é? Como o jeito de falar, o jeito de se relacionar, a altura, o modo de falar, não é? O temperamento, o tipo de personalidade. Isso tudo, no início se vai levando, se tolera, mas depois, com a continuidade, isso vai trazendo um desgaste muito grande no relacionamento. E por que não lembrar das TPMs da vida, do estresse, quando se chega do trabalho, do homem, da grosseria com que trata a mulher quando está nervoso, quando está frustrado, com coisas de fora, não é? Do silêncio. Isso tudo vai trazendo
um grande estresse. E se você não se propor a ter domínio próprio, se você e eu não nos propormos a ter controle, nós vamos afundar o nosso relacionamento. Não só como casamento, mas também um relacionamento de amizade, também um relacionamento com alguém que nós trabalhamos juntos continuamente. Por quê? Porque a crise nos relacionamentos, elas acontecem independentemente do grau de parentesco, do grau de intimidade, mas quando nós temos uma continuidade num relacionamento, tende a acontecer isso, porque você vai convivendo com as pessoas e vamos conhecendo o jeito de ser. E isso vai provocando o desgaste. É ou não é? Então veja, o domínio próprio é fundamental para você não fazer tolice, você não jogar tudo para o alto, você não estragar tudo, não destruir algo que é precioso, foi dado por Deus, que cada amizade, e muito mais, o nosso relacionamento que Deus construiu a dois, uma aliança, é sagrada, é profundamente divina a aliança de um casamento, e por coisas às vezes tão pequenas, que ganham uma proporção tão grande, nós acabamos destruindo essa preciosidade. Sabe, queridos, eu vejo muitos lares que são verdadeiras pérolas preciosas, diamantes, mas que estão tão encobertos de poeira, de chuva, de coisa ruim, de sujeira, que já não se identifica mais que é um diamante, que é uma pedra preciosa. Vai precisar de trabalhar muito nessa pedra para tirar todo esse cascão, essa sujeira que está impedindo de enxergar o brilho. Assim são muitos dos nossos relacionamentos, até mesmo dentro da nossa igreja, dentro da nossa própria comunidade de fé. Não é porque nós somos convertidos, crentes, cristãos, significa que a gente vive realmente aquilo que Deus espera que a gente viva. É ou não é? Somos seres humanos, temos uma carne, né? Um temperamento, uma personalidade, temos uma natureza e, ao mesmo tempo, por ser cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. Na nossa parte carnal, o inimigo, ele ainda pode agir, jogando setas, induzindo contendas, provocando comunicação torta, e assim, gritaria, palavrões, contendas, dissensões, obras da carne, e provocadas por um impulso muito maligno, pode de fato deixar um lar cristão, um lar evangélico, um lar convertido numa derrota. Quem está me entendendo? Não importa, mesmo que você seja um cristão. Sabe, é triste a realidade de lideranças espirituais que estão com seus casamentos derrotados. E são líderes. Supostamente deveriam ser espirituais, maduros, obedientes a algumas coisas da palavra com relação ao relacionamento, mas estão vivendo derrotados. Então, é super importante você ter o domínio próprio, controle do seu gênio, como diz Provérbios 19:11. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5. Você lê no verso 22, não é? Aqueles frutos do Espírito Santo, um deles é domínio próprio. Domínio próprio. Tem um Provérbios que eu gosto muito, que diz assim: maior é aquele que domina a si mesmo
do que aquele que domina e conquista uma cidade. Maior. Então, para Deus, Ele reconhece que é uma vitória, é um motivo de elogio, de força grande, quando alguém consegue o domínio próprio. Não é apenas uma arte, mas é uma grande virtude de um homem, de uma mulher e de um jovem. Jovem, que está me ouvindo aqui, quanto mais rápido você aprender a dominar a si mesmo pelo poder do Espírito Santo, melhor você será na sua vida. Melhor serão os seus relacionamentos. Melhor você se dará no seu trabalho, na sua casa, nas suas amizades. Dominar o seu ânimo, dominar as suas emoções, dominar os seus impulsos, dominar a sua boca, dominar a sua língua, dominar os seus pensamentos. E assim, você vai ser um construtor de um relacionamento tremendo de paz, de harmonia. Aleluia. Glória a Deus. E quer mais uma coisa importante? Você só vai aprender a ter domínio sobre grandes coisas quando você começar a aprender a ter domínio sobre pequenas coisas. Isso é a lei da natureza. Você aprende com o pouco, para você desenvolver e aprender a ter domínio sobre o muito. Se você aprender a dominar coisas pequenas, não é? Dimensões pequenas, relacionamentos pequenos, começa na sua casa, começa na sua família, você vai conseguir grandes conquistas fora dessa dimensão também. Amém, queridos? O segundo ingrediente está em outro provérbio. Segundo ingrediente para a gente ter paz, ter harmonia nos nossos relacionamentos. Segundo, é cuidado, muito cuidado em ouvir. Saber ouvir antes de qualquer coisa, antes de qualquer palavra que você vai emitir, antes de qualquer ação, antes de qualquer providência, antes de qualquer decisão, antes de qualquer julgamento, antes de desenvolver qualquer sentimento, antes de desenvolver qualquer conceito, preconceito, ouça. Diga, ouvir antes de qualquer coisa a fazer. Abra comigo em Provérbios 18:3. Provérbios 18, versículo 3. Aleluia. É isso mesmo? Eu acho que eu peguei o texto errado, gente. Que é ouvir, responder antes de ouvir, é estutícia. É isso mesmo? É o 13, sim, é 18, 13. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Uau! Quem responde ou responder antes de ouvir, mostra que é tolo, é tolice e passa vergonha. Já aconteceu isso com você? Você nem entendeu direito, você está falando, falei besteira. Isso é só uma amostra, mas via de regra,
para você ter paz, harmonia no relacionamento, esse é um ingrediente fundamental, gente. Ouvir, saber ouvir, ouvir bem. E eu queria dar 3 características de uma pessoa que sabe ouvir bem. A primeira delas é concentração. Sabe, geralmente quando alguém está falando, e via de regra, quando você está num clima ruim, num clima de controvérsia, com alguém que você está brigando, ou não está concordando, essa conversa é mais ou menos assim. A pessoa está falando e você já está se preparando para a defesa. Você já está pensando o que você vai falar. A pessoa começou a falar as primeiras frases, você já assim, eu vou já responder assim, assim, assado. Então, claramente, logicamente, você não consegue ouvir totalmente para depois elaborar uma resposta. Porque você já está prevenido, já está com pedras na mão. E a tua escuta está comprometida totalmente. E assim você não consegue se concentrar. Você está pensando no que você vai falar e não concentrado no que a pessoa está falando. Amém? Estão entendendo? Você pensa que isso é simples? Mas não é, não. Nós fazemos isso com muita frequência no nosso relacionamento, principalmente em casa. Porque a gente já conhece muito bem um ao outro. Então a pessoa começou a falar, você já atropela. Você já atropela, vai falando na frente. Eu já sei onde você quer chegar. Não é? Então isso é horrível. É terrível. E revela tolice. E a pessoa não consegue se sentir à vontade, livre para falar. Se sente mal. É uma das regras da comunicação. Primeiro, ouvir bem. Ouvir com atenção. Concentração, então, é uma característica da boa comunicação. Não é? E para você saber ouvir, é fundamental você ter essa paciência de se concentrar para entender tudo que a pessoa está falando. Se você é uma pessoa ansiosa, um temperamento mais sanguíneo, você terá mais dificuldade nesse aspecto. Porque você é agitado, agitada, é sanguíneo, é ansioso, ansiosa. Se a pessoa começar a conversar assim até mais pausadamente, aí que você não tem paciência mesmo. Vai falar logo. Eu tenho que ir. Nós estamos no limite da impaciência, por causa até do nosso mundão agitado. Com a velocidade das informações, das comunicações. E nós vamos acelerando também a nossa forma de escuta. Não tem paciência para escutar. Agora, você quer que eu te fale uma coisa importante? Que é terapêutico. É você ouvir bem uma pessoa. É terapêutico, é curador. Aliás, muitos que estão nos consultórios de psicologia, fazendo terapia, eles estão lá sendo curados porque estão sendo ouvidos. Estão pagando para alguém ouvir eles bem. O psicólogo, esse profissional, ele é treinado em ouvir pessoas. Com paciência, por inteiro, concentradamente, desejando entender, para depois elucidar para a pessoa o que ela está falando. Então, quando nós temos um bom ouvido, um marido que ouve bem a esposa, uma esposa que ouve bem o marido, sem a correria, sem a ansiedade, sem as cartas na mão, sem ser com a ira, com o desejo de contra-argumentar, vai fazer muito bem para o coração, para a mente, para a psique da pessoa. Marido e mulher.
pode ter um relacionamento muito terapêutico. Muito. Eu tive acompanhando um casal cujos dois eram missionários. E já de uma certa idade, não eram jovens. Casal de meia idade. E o marido, depois de alguns encontros, ele me falou: Pedro, eu descobri o que eu errava no meu relacionamento com a minha esposa. E vira e mexe era motivo de briga. Ela vivia tensa, vivia brava. O que é? Eu aprendi a ouvir o que ela fala. Eu chego, mesmo sendo cansado da rua, ela começa a falar e eu dou atenção para ela. Eu decidi ficar calado e só ouvir. E resolveu. Não estão brigando mais. Você só fez isso? Só. Ele parece que ele tinha descobriu o ouro, a mina, o remédio. E de fato, é um grande segredo nós gastarmos tempo treinando a nossa escuta, os nossos ouvidos, para ouvir tudo e bem. Vai fazer uma revolução no seu relacionamento. Não comece a ouvir já para responder. Comece a ouvir para entender. Repita comigo. Eu prometo. Ah, peguei vocês agora, hein? Mandando prometer, duro, hein? Eu juro. Mas olha, seria bom se você prometesse para você mesmo diante de Deus: olha, Deus, eu quero ouvir a partir dessa ministração aqui, eu quero que o Senhor trate no meu coração, para eu aprender a ouvir, sem ser para responder. Eu quero ouvir para entender. Primeiro ponto. Não vou ouvir para responder, para contra-argumentar. Eu vou ouvir para entender. Porque é o segundo ponto aqui. Numa boa escuta, para você ouvir, cuide para ouvir antes de falar, porque senão você vai ser tolo, vai passar vergonha, não é? E não vai resolver, vai criar tumulto. Primeiro, concentração. Segundo, compreensão. Nós não precisamos aceitar tudo que a pessoa está falando. Você não precisa concordar com tudo que vão falar para você, mesmo a pessoa mais íntima, mesmo a sua esposa, seu esposo. Não. Sabe por quê? Nem sempre você vai concordar com tudo, porque nós somos diferentes. Oh, aleluia! Somos diferentes. Pensamos em alguns aspectos diferentemente. Temos gostos diferentes, né? Temos raciocínios, temperamentos diferentes. O nosso olhar de mundo diferente, olhar do ser humano diferente. Então, você não precisa concordar, mas aqui o aspecto é compreender. Compreender. Ouvir com a razão e com o coração. Quando estiver dialogando com alguém, conversando com alguém, principalmente dentro da sua casa, o filho conversando para ouvir o pai, a mãe, o pai para ouvir o filho, a filha, a mãe para ouvir o filho, a filha, o casal para se ouvirem, precisa ter esse aspecto do ouvir, que é compreensão, ouvir com a razão e com o coração. E assim, você vai também realmente compreender. Procure sempre algo naquilo que a pessoa está falando, para estabelecer uma concordância. Tem gente que conversa com você, ou você conversa com algumas pessoas, você vê diálogo de algumas pessoas, que eu não vou concordar com nada que ela vai falar, porque eu estou com raiva. Às vezes
No diálogo tem muitos pontos de concordância, mas você já entra na conversa, eu não vou ouvir nada que esse cara falar para mim, porque eu estou com raiva. Então a raiva, o sentimento, acaba roubando muitas coisas que poderia ter concordância na conversa. Amém? Quem está entendendo aí? Aleluia! Existem momentos e pontos de concordância numa conversa. Você vai ouvindo aquela escuta atenciosa. Oh, meu Deus do céu, eu vou começar por aqui, ó. Aonde a gente concorda? Para depois ver o que a gente não concorda. Né? Buscar pontos de concordância nessa escuta. Então, compreenda. Às vezes a pessoa está falando pelo sentimento, não está falando pela razão. E aí entra um problema nos casamentos e nos relacionamentos. Cada um de nós temos um temperamento diferente, não é? Então, às vezes, você tem uma linguagem mais emocional. E o outro tem uma linguagem mais racional, mais lógica. Aí dá um problema. Por quê? Não bate. E a pessoa fica até com raiva. A outra está chorando assim, não, para de chorar. Ela quer comunicar um sentimento e você quer entender a lógica. Não vai dar certo. Às vezes tem casais que batem. São os dois bem racional. Ou os dois emocional. Uma linguagem mais semelhante. Mas, via de regra, não é assim não. Então, quando você estiver ouvindo, tente entender com a razão, mas também com o coração, com o sentimento. Porque às vezes o problema, a questão é no sentimento. Que a pessoa está sentindo, está querendo comunicar, mas não consegue. Porque você vai pensar na razão, na lógica. Né? Então faça esse exercício sempre, numa comunicação com a tua esposa, com o teu esposo, com o seu amigo, amiga. Lembre que nós falamos sobre o tema aqui, ele é transversal, ele pode estar ligado ao trabalho, ao lar, às amizades, à igreja. Né? Em todo lugar você pode aplicar isso. Terceiro aspecto de uma boa escuta, de aprender a ouvir, é consideração. O primeiro é concentração. Segundo, compreensão. E terceiro, consideração. Todo mundo tem o direito de ser ouvido. Todo mundo tem o direito. Então, você precisa mostrar respeito. Respeito por aquele que você está conversando. E um dos fatos que você vai comprovar que você tem respeito, de ouvir a pessoa inteiramente, sem interromper. Quem é que tem costume de interromper por ansiedade? Acontece, né? Você atropela. Por favor, pare e pense e decida, né? Eu não vou interromper mais um diálogo, uma conversa. Vou ter paciência de ouvir para depois entender e aí falar. Ouvir. Então a consideração é nesse aspecto. Todos nós temos esse direito e necessidade de ser ouvido. Então me respeita e respeita o outro. E veja e tente entender o que a pessoa está comunicando. Se é uma ideia, se é um sentimento, se é um desejo. Né? Às vezes é um sentimento de frustração que a pessoa quer comunicar e fala de um jeito que você acaba se ofendendo. Mas precisa entender o que está acontecendo. Não é? Quando nós não conseguimos ouvir desta forma, né, com esses aspectos da concentração, compreensão e consideração, nós nos frustramos e frustramos as pessoas. Nós barramos a comunicação, quebramos a comunicação. E aí, consequentemente, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter harmonia na nossa
no nosso relacionamento. Esse é o segundo ingrediente. Porque o primeiro foi a questão do controle, domínio próprio. Né? Então veja como um complementa o outro. Você tendo o controle, o domínio próprio, você vai conseguir também ouvir. E precisa ter domínio próprio para poder ouvir, para poder escutar com essas características de concentração, compreensão e consideração. Domínio, controle, para poder conversar. Mesmo você sendo diferente, e sempre temos diferenças do outro, não é? Respeite as diferenças. Respeite a diferença da sua mulher, do seu marido. Respeite o limite, a dimensão que ele está de compreensão. Respeite a cultura dele. Respeite a lógica, as emoções. Respeitar é fundamental. Né? Por isso que esse último ponto da comunicação é consideração, é respeito. Respeite o outro. Não importa o que ele está falando. É o que ele acha, é o que ele acredita, é o que ele gosta, é o que ele sente. Agora, você já reparou isso? Numa comunicação, quando a gente está conversando com outra pessoa, você sempre busca, preste atenção nisso. É uma chave para você melhorar muito os seus relacionamentos. Você sempre busca, é normal o ser humano fazer isso, buscar igualdade, identificação. Sim ou não? Quando você conversa com alguém, você procura identificação. Isto é, eu quero que a pessoa pense, ou eu espero que a pessoa pense, eu vou achar muito mais legal se eu descobrir que a pessoa pensa igual a mim, sente igual a mim, gosta do que eu gosto. Sim ou não? Então, como você busca identificação, via de regra, você não respeita quando você não encontra isso no outro. Você desrespeita a pessoa. Você vai buscando a identificação e não acontece, você pensa em algo que ela vai falar, que é o mesmo que você queria ouvir, e não é, aí entra o quê? A alteração. Aí a contra-argumentação. Você querer anular a anulação do outro. E tem gente que pelo temperamento e pelo nível de elevação que a pessoa está da sua personalidade, está mais refinada ou mais rústica. Dependendo do nível que a pessoa está, ela conversa com o outro, ela consegue entender tudo. E compartilha, mas dependendo do nível que está, quanto mais rústico, a pessoa vai reagir com caretas, com gestos. Quanto mais primitivo, é pior. Aí é parte com um pedaço de pau. Pode ter certeza que eu estou falando. Quanto mais requintado, mais purificado está o seu nível de personalidade, você vai conseguir ter mais domínio. E quanto mais primitivo, mais rústico, mais grosso, mais você vai fazer caras e bocas para quem você está conversando. Vai alterar sua voz. Vai gritar. Vai tentar provar com a força. Está me entendendo? Você vai querer vencer na pancada, na força, com vários argumentos. Se você não conseguir um, você vai com outro. Então já diz o ditado: quando alguém não quer ser convencido, não importa a quantidade de argumentos que você vai colocar, você não vai convencer. Sim ou não? Ninguém muda o outro sem ter o interesse do outro de aprender e querer ser mudado.
Então, é jogar energia fora quando você quer mudar o outro na força, na pancada, no grito. E isso é primitivo, é rústico, é de baixo nível humano. Quanto mais humanitário você é, quanto mais cidadão trabalhado você é, mais você consegue conversar, reagir de uma forma também civilizada e educada. Nós podemos e devemos ter domínio próprio para trazer paz para os nossos relacionamentos. Nós devemos e precisamos ter cuidado em ouvir e ouvir bem. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, vamos ler lá? Fala sobre isso e, evidentemente, nós não podíamos deixar de lembrar, é um texto muito clássico. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Na minha versão está assim: lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então todo homem seja pronto para ouvir e vagaroso e demorado para falar. Você aprenda que você tem 2 ouvidos para ouvir muito mais do que uma boca para falar. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. Atropela. Essa linguinha aqui, esse membro que está na minha boca e na tua, ela é perigosa. Ela pode destruir, queimar uma floresta toda. Ela pode destruir as pessoas. A morte, a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza, come dos seus frutos, vai receber consequências disso para si mesmo. Então, como você está orientado, usar bem a tua boca, a tua língua, e no seu lar você precisa ter o dever, tem o dever de usar bem isso, porque assim você vai trazer harmonia no relacionamento, na sua casa, paz e edificação dos relacionamentos. Como você está nesses 2 aspectos? Você consegue se controlar? E esse domínio próprio vai te ajudar. Você consegue também ouvir bem? Como está sendo a sua escuta? No seu lar, nas suas amizades, no seu trabalho, mas principalmente hoje, aqui na nossa família. Marido e mulher, filhos, pais, filhos. Quero finalizar dizendo o seguinte: isso tudo que nós vimos aqui vai ajudar você e a mim a termos uma família mais abençoada. Com certeza. Aplique isso e você verá a bênção do Senhor entrando pela porta da sua casa, através da sua vida. Não espere vir do alto, não espere vir do outro, mas através da sua vida, você vai trazer a paz para a tua casa e a edificação. Você é agente, principal agente desses 2 fatores na sua casa. Você é o porta-voz disso, amém? E finalmente eu quero relembrar você que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, não é contra pessoas, mas a nossa luta, em termos de família e de relacionamento, também, quando estivermos em luta, é contra o diabo, é contra os principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. A nossa luta, a nossa batalha, ela é mais profunda do que
o que nós estamos vendo nas pessoas. E aprenda uma coisa: existem ações demoníacas de espíritos malignos para trazer contendas nas casas. Porque se é um lugar que o diabo tem ódio e que quer destruir, é a sua casa. Você está entendendo? É a tua família. São os teus relacionamentos familiares. Porque é aí que o Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família é a célula mãe de toda a sociedade. E se o diabo conseguir atingir a tua família, é mais uma célula que ele está matando, destruindo, e fazendo dessa célula um câncer para a sociedade. Uma célula cancerígena, onde vai provocar doença, e através da sua casa vai reproduzir filhos doentes, problemáticos, e depois filhos outros, e a maldição está instalada na sua casa, na sua família, caso você permita que o diabo entre com contendas, com discórdias, com gritarias. Gálatas capítulo 5 fala sobre todas as obras da carne, e dentre elas são essas que nós estamos falando aqui: dissensões, facções, iras, discórdias. Sabe, queridos, a Bíblia então diz que em Tiago, irmão de Jesus, para nós sujeitarmos a nossa vida a Deus, sujeitarmos a nossa casa a Deus. Eu estou ampliando o conceito. Sujeitarmos o nosso trabalho a Deus, sujeitarmos a nossa esposa a Deus, sujeitarmos o nosso esposo a Deus, sujeitarmos os nossos filhos a Deus. E depois a Bíblia fala no mesmo texto: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O adversário anda ao derredor, diz o apóstolo Pedro. E nós precisamos estar muito atentos, porque o nosso lar, ele é alvo de setas do inimigo. Quantas vezes eu vi casais sendo realmente atacados por setas malignas, e eles não percebendo, não entendendo, não compreendendo o que eu estou comunicando agora para vocês aqui no finalzinho, lembrando vocês, eles se degladiavam, se quebravam, se destruíam uns aos outros, que na verdade eles podiam parar, ter discernimento e lutar contra um inimigo comum, que é o diabo, o adversário deles. Via de regra, eu lembro os casais do seguinte: você não é o adversário dela, você está agindo como se fosse adversário. Ela e nem você é adversário um do outro. Quem é o adversário aqui? É o diabo, vosso adversário. Anda ao derredor. 1 Pedro fala isso. E via de regra, os casais, marido e mulher, estão lidando um com o outro, como se fosse um ao outro adversários. Estão entrando no jogo do próprio diabo, que é o adversário. E ele faz de tudo para se esconder, joga espírito de contenda, discórdia, ira, gritaria, vira uma muvuca, o casal, os filhos vendo, aquela casa é um ringue. E ele fica só na boa, só jogando. Porque o casal que não tem discernimento, eles vão se destruindo e destruindo o seu lar, ao invés de combater contra o diabo, e ele fugirá, diz a Bíblia. Aprenda esse segredo. Tem coisas aqui que é para você fazer, não tenha dúvida. Domínio próprio. Provérbios falou para você. Aprender a comunicar bem. Mas uma vez que você está se sujeitando a Deus, e ainda você vê que o negócio está feio, não tem controle, pode pôr o diabo para correr, porque ele está no meio de vocês. Porque ele gosta de atormentar uma família. Ele ama atormentar um casal.
Ele ama atormentar os filhos de um casal, de uma família. E você precisa abrir os seus olhos para enxergar o adversário. Diga comigo, como família, o meu adversário não é meu esposo, minha esposa, não é meus filhos, não são os meus filhos, não é o meu pai e minha mãe, mas o meu adversário é único só, é o diabo. E diz a Bíblia, é isso que diz a palavra. Eu tomo posse junto com você, e nós vamos orar agora, conforme a gente tinha compartilhado. Nós vamos orar, e você vai colocar diante de Deus essas afirmações, né, que nós compartilhamos aqui. Você medita naquilo que Deus falou com você nessa hora. E vamos ter um tempo de oração? Amém?